Boa noite, Shana Tová, Shana Tová, para os outros amigos israelitas que acompanham a gente. Muito carinho. E um Shana feliz Tová. Dia dos Gaúchos aos nossos amigos gaúchos que nos assistem. É verdade, é verdade. Especificamente o pessoal lá de Cachoeira do Sul, né, que nos recebeu com tanto carinho. Foi, é verdade. Quando você foi tema do carnaval da escola de samba Aldeanos do Samba. Foi lindo. Bom, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, do Conversa Puxa Conversa. Eu vou falar sobre a televisão. Antes de eu falar sobre a televisão, eu queria saber por que eu tive a ideia de falar sobre televisão na nossa reunião do domingo passado. Porque quando eu estava falando no elenco da Dulcina, eu disse o nome de um colega nosso que era que além do teatro, eu tive contato com ele na televisão Tupi, e ele era muito engraçado, aconteceram coisas incríveis com ele. Chama-se Ambrósio Fregolente. Por causa disso, que eu disse, vamos falar sobre televisão no próximo programa. Não me lembrei, não tive nenhum tipo de lembrança do aniversário da estreia da televisão Tupi, Canal 3, em São Paulo, no dia 18 de setembro, que foi. Uma boa coincidência. Foi uma coincidência. E aí, quando eu vi a TV Globo começar a comentar da enorme homenagem que ia ser feita aos 70 anos da televisão, eu achei lindo, né? Mas aí eu disse assim, meu Deus do céu, será que ele vai ficar trazendo coisas demais para o mesmo assunto, todo mundo falando do mesmo assunto, será que vai ser ruim? Enfim, eu vou falar algumas coisas da minha vivência, as coisas que eu vivi na televisão, porque eles não falaram, a Globo não falou, fez um programa belíssimo, mas pulou muitas coisas, porque são coisas que a pesquisa não dá para... E você foi muito específica também no nosso vídeo de domingo passado, falando que ia falar da TV Tupi. TV Tupi, do Rio de Janeiro. Porque ninguém fala na TV Tupi do Rio de Janeiro. Eu acho que só quem fala na TV Tupi sou eu. Eu não escuto ninguém falar na TV Tupi do Rio de Janeiro. Vejo falar muito, muito carinho, com muita prova, com muita vivência da TV Tupi de São Paulo, o Canal 3. Aqui o Canal 6 quase não se falou. Né? Que passou a ser, anos depois, passou a ser da TV Manchete, o Canal 6. Quando, infelizmente, nós perdemos a TV Tupi. Enfim, eu resolvi falar por isso, por causa Mas antes de eu falar na televisão, é preciso que a gente fale no rádio, o que era o mundo, a nossa sociedade, quando começou a televisão, era o rádio que era importante. TV, né? Antes da TV. Era o rádio que era importante, o teatro, para a classe média, porque para ir ao teatro tinha que ter uma roupa bonita, era uma viagem, uma coisa linda, ir ao teatro, as pessoas iam. Era uma outra postura na vida. E o rádio era o povo inteiro, todo mundo ouvia rádio. O rádio educava, o rádio divertia, o rádio ensinava, o rádio dava alegria. Enfim, o rádio unificou o idioma brasileiro, né? A nação brasileira. Você fala português em todos os cantos do Brasil, muito por causa do rádio. Inclusive foi por conta disso que também surgiu o Jornal Nacional, que era para colocar o português a todo o Brasil, que nós temos sotaques diferentes, gírias, né, regionais diferentes. E o Jornal Nacional veio para trazer... Mas partindo do rádio. Antes do Jornal Nacional, o jornal que tinha era o Repórter S. Heron Rodrigues. Era o Heron Rodrigues, porque a grande emissora era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Apesar de ter outras emissoras lutando para ter audiência, para ter público, ter audiência significa ter dinheiro, ter patrocinadores. Enfim, a Rádio Nacional tinha tudo isso. E então tinha a Rádio Tupi Tamoio, que fazia parte era um conglomerado de estações em todos os estados do Brasil, pertencentes ao jornalista chamado Assis Chateaubriand. Enfim, nessa época, a gente era fascinado nos radioatores, a gente ouvia as novelas pela Rádio Nacional, ouvia as novelas da Rádio Tupi, e os cantores.
E tinha gente que criava uma expectativa, né, com os radioatores, Ah, sim, era como apaixonada. sendo de uma forma e quando conheciam era de Exatamente, outra. a voz da pessoa, É, você imaginava uma pessoa, porque a voz dos personagens que eram uhum, adorados, que eram lindos, que eram é. maravilhosos, mas quando você via a pessoa era completamente diferente. A pessoa era gorda, a pessoa era magra, a pessoa era careca, não era o Não era galã, aquilo não era que aquilo que imaginava, você né? imaginava. Às vezes sim, às vezes tinha mulheres maravilhosas e atores lindos, muitos atores lindos. Um deles era o Paulo Porto, o Paulo Gracindo, enfim, tinha atores que faziam enorme sucesso e eram bonitos. Então, quando a pessoa via, ainda bem que era lindo. Enfim, tinha a Daisy Lúcida, que era maravilhosa, mas Lindíssima, não era da é. Rádio Nacional, era da Rádio Globo. E aí, e a Dulce Martins, da Rádio Nacional, enfim. Então, quando a televisão, num dia, 18 de setembro em São Paulo, e 4 meses depois, no Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, no Rio de Janeiro, foi inaugurada, estava sendo anunciada a televisão no Rio de Janeiro, TV Tupi do Rio de Janeiro. E a expectativa, havia uma certa, o que será isso? O que é televisão? O que será isso, né? Ninguém sabia o que seria exatamente. Era uma coisa, era um aparelho que você via as pessoas de casa. Em vez de só ouvir a voz, você via a pessoa também. Fisicamente você via a pessoa. Então, quando teve. Fala. Como é que foi o teu primeiro contato com o aparelho de televisão? Claro, era televisinha, porque televisão, quando começaram a surgir os aparelhos de televisão, eram caríssimos. Poucas pessoas. É uma época de. Como que surgiu agora as nossas televisões lindas Uhum. agora? E quando surgiram, quando eu estive no Japão, em 90, sei lá, custava US$ 10.000 um aparelho de televisão, estava ainda em prova, não era legal esses novos pequenininhos, esses LCD, né? LCDs, então. E, e era caríssimo, começaram vendendo. Uma vizinha nossa comprou uma televisão, era rica, a gente achava que era rica porque ela comprou a televisão. E ela devia ter uma situação financeira razoável. Enfim, de qualquer forma, nós não tínhamos dinheiro para comprar a televisão, então a gente foi para a casa dela para ver o lançamento no dia 20 de janeiro de 51. Eu tinha 16 anos nessa época. E no horário lá, não me lembro, já fui à noite, devia ser 8 horas, não me lembro exatamente o horário. Enfim, aquela ligada, aquele aparelhão, aquela coisa, aquela câmera, vídeo grande. E aí liga, tem o desenho da estação, da, da estação que iria ser inaugurada. E de repente aquilo desaparece, aquele desenho, e as pessoas começam a aparecer, andar na tela, olha, e a tela, e a imagem era chuviscada, era chuvisco, tinha chuvisco da imagem, mas a gente ficou tão emocionado de ver aquilo. E eu participei desse momento histórico no Brasil, de assistir. E aí, entre aquelas pessoas que estavam ali presentes nesse lançamento, tinha um frade, que a gente sabia que apareceu uma pessoa muito importante. As pessoas mais antigas conheciam essa pessoa importante que estava lá. Era um frade, com a roupa simples, a roupa de frade franciscano, com a cabeça raspa, a pessoa com a cabeça, o topo da cucuruto raspado, é aquele que é o frade. Aí disse, é esse? Quem é? É o Frei José Mojica. Quem foi o Frei José Mojica? Ele era um cantor, ele foi cantar para a abertura do programa, a Tupi nasceu com a voz de um grande cantor internacional, que foi um grande ator internacional também. De cinema, né? Era bonito, o galã, enfim. Ele abandonou tudo para seguir a carreira religiosa. E aquilo para mim, então, foi um espanto. Como é que alguém faz uma carreira tão bonita, alcança sucesso internacional e abandona tudo, né? E ficamos emocionados assistindo a fala, assistindo o canto dele, que foi lindo. E sempre a imagem não era uma coisa legal, não. E a televisão estreou assim. Foi assim que ela nasceu no Rio de Janeiro. E ela não entrou fácil, ninguém se interessava muito pela televisão. As pessoas tinham rádios grandes. Um pouco depois começou a aparecer os rádios de pilha, começou a aparecer, enfim.
todo mundo, rádio é uma coisa que até hoje é uma coisa muito, muito mais democrática, né? E muito mais singela e muito mais rápida de acontecer, você saber as notícias. Enfim, foi assim a televisão. E eu estreiei em teatro, tinha feito já uma participaçãozinha numa peça de teatro, e para mim aquilo, quer dizer, foi uma coisa bonita, né? Bom, mas eu nem pensava em televisão. Aí estreiei, depois fui para a Europa, enfim, quando voltei, fiz um filme, depois do filme me chamaram, me convidaram para trabalhar num espetáculo, ganhando um cachê, né, pelo trabalho que ia fazer. Aí eu fui conversar com o diretor, que era o Shankar Garcia, era uma pessoa muito conhecida no teatro, e aí ele me deu uma peça para fazer, que se chamava uma peça do Shakespeare, O Mercador de Veneza, faria Pórcia, enfim. Aí me deu aquilo que eu tinha que decorar muito rápido, muito. Eu ia ter um ensaio no dia da coisa. E eu fiquei, quando eu li a peça, eu não conhecia a peça. Quando eu li a peça, eu fiquei apavorada. Meu Deus do céu. Aí eu corri para a Dulcina me ensinar como é que era que fazia aquilo. Ela ficou desesperada também. Como é que se ia montar um espetáculo daqueles com um ensaio único em tão pouco tempo. Enfim, e aí fui para a televisão. A televisão era no centro da cidade, na Avenida Venezuela 43, que era a sede, era o edifício onde estava instalada a Rádio Tupi Tamoio, que eram as grandes emissoras da época. Pensei que sempre fosse na Urca. Não, a Urca foi muitos anos depois, alguns anos depois, uns 3 ou 4 anos depois, que a gente ficou num andar, no quarto andar, e era uma coisa que aquilo não foi fabricado para televisão. Aliás, nada tinha sido fabricado para televisão. A única coisa que foi fabricada para televisão aqui no Brasil foi a Globo. A Globo fez um edifício já preparado, baseado aqui em algo que existia nos Estados Unidos, enfim. Mas foi a única estação que foi preparada para ser televisão. As outras estão aproveitadas. A TV Rio, a TV Continental pegou um estúdio de cinema, que era a Flama. E lá ela já tinha algumas coisas preparadas para cinema. Excelsior também. A Excelsior não, era um cinema, que foi transformado em televisão, o espaço, né? E tudo foi sendo aproveitado. E que é uma coisa bastante lógica, né? Eles faziam trabalho para o som, no passar, enfim. Mas no quarto andar, voltando à TV Tupi, lá que a gente começou a ensaiar, o camarim era uma coisa minúscula, sabe? E eu fiquei esperando a hora do ensaio no camarim. No camarim tinha uma janelinha do lado, que ficava olhando a rua. Né? Era ao vivo, tudo ao vivo, decorado e ao vivo. Enfim, a aventura foi uma coisa que me lembro que uma sensação que eu tive, que eu estava sentadinha esperando a hora do ensaio, no camarim. E aí entra uma pessoa que eu olho, meu Deus do céu, Elisete Cardoso. A gente era fã dos cantores, né? Elisete, uma simpatia, entrou, conversou, entrou para assistir, e eu fiquei apaixonada olhando para ela. Foram duas. A primeira grande emoção que eu tive, a outra foi no ensaio do teatro, e o elenco era o Paulo Porto, era o Jaci Campos, e entre os atores que vieram, que eram os atores que foram chamados do Rádio Teatro para fazer a televisão, todo mundo assustado, porque Rádio Teatro era lindo. Agora tinha que decorar e saber na ponta da língua, não tinha ponto, era direto, né? E entra no estúdio, entrando os atores, e o elenco, carinho, todos eles, mas para mim, não era, eu era ouvinte mais da Rádio Nacional. Sabia do Paulo Porto. Quando entra o Paulo Maurício, eu fiquei bestificada, porque eu tinha acabado de ver, há alguns meses, eu tinha acabado de ver um filme chamado Vendaval Maravilhoso. E ele fazia o Castro Alves, olha só, uma coisa maravilhosa, com a Amália Rodrigues. Eu tinha conhecido a Amália Rodrigues em Portugal. E conheço o Castro Alves lá no primeiro dia. Foram as duas coisas que mais me marcaram quando eu comecei a ensaiar, a primeira coisa que eu ia, a minha estreia na televisão. Então foi a Elisete Cardoso, a cantora, e o ator do cinema, que foi o Paulo
o Paulo Maurício. Enfim, são essas coisas assim que a gente vive e que eu não esqueço nunca. Eu não esqueço todas as pessoas com quem eu trabalhei. Tinha uma coisa que não podia acender fósforo, vela, não sei o quê. Não. Que ficava com uma mancha na TV. Não, isso aí a gente nem sabia. Foi depois que a gente foi sabendo. Até o Orticon. Eu não sei se ainda existe isso, né? As câmeras hoje em dia são tão modernas. Então qualquer coisa quando acendia uma vela, ficava marcada, ficava a tela ficava aquela imagem, aquela coisa queimada, vamos dizer assim, né? Também não podia usar roupa branca. Tinha uma opção de coisa que não podia usar na televisão. Mas isso foi ao longo do tempo, porque a gente não sabia nada. Como começou a televisão, aquelas máquinas chegaram nos Estados Unidos e a gente começou a tentar... A galera também não sabia operar, né? Eles aprenderam, porque tinha gente que tinha feito tiveram informações do Vitor Berbara, por exemplo. Eu soube disso, eu não vivi isso, mas eu soube que o Vitor Berbara tinha feito um curso nos Estados Unidos, tinha dado informações e aulas para as pessoas que iam trabalhar. Lógico, né? Chegou a banda, eu vou lá entrar. Não é assim. Né? Foi tudo muito lento, foi tudo muito sofrido e amado. Foi muito amado. Era um desafio para a gente. E as pessoas, ninguém via a gente. Poucas pessoas tinham televisão, mas algumas tinham. E foram acontecendo coisas incríveis, como, por exemplo, uma cantora estava cantando um vestido Tomara que Caia, e ela estava cantando, um dos movimentos que ela fez, ela não sei que movimento que ela fez, que o seio pulou. E o câmera botou a câmera e disse, olha só, o seio dela pulou. O cara disse, aonde? Apertou o botão e foi pro ar. Foi pro ar, tira do ar, correndo. As pessoas ficavam a minha voz e ainda não sabiam direito como funcionar essas coisas. Isso aconteceu. Aconteceram coisas engraçadas. Uma outra foi terrível, foi muito engraçada, na Semana Santa, quando o Cristo estava na cruz, e tinha uma porcaria de uma mosca que aparecia, a gente botou o nome de Margarida, essa mosca. Isso na Venezuela, hein? Estou falando em 52, 53, por aí. E aí ele estava na cruz e a mosca preso na cruz, os braços na cruz, Cristo preso, uma coisa horrível, crucificado. E a mosca rodar e o Cristo na cruz olhava para aquela mosca. E a câmera mostrando, e a mosca começa a andar na cara do olho dele, e ele pisca o olho e vai pro nariz. Quando vai entrar no nariz, ele agulha e faz assim, olha, foi uma coisa, ele nunca mais trabalhou, esse rapaz, não sei quem foi. Eu não assisti, porque eu não tinha televisão, mas no dia seguinte todo mundo falava nessa coisa, foi um escândalo no Cristo, lá sair da cruz e tirar a mosca do nariz. Essas coisas aconteceram e aconteceram muitas outras. Meu querido Fregolete, que eu falei que ia contar para vocês, é que era muita coisa para decorar. E todo mundo já sabe essa história das dálias. Tinha umas dálias que apareciam em todos os programas. Enfeitar a mesa, um vaso, as dálias. Enfeitar a estante, um vaso com a dália. Esse nosso colega tinha uma marcação que ele ficava em volta de uma mesa com as dálias ali. Aí ele colou no vaso, colou as falas dele. Ensaiaram, fizeram tudo muito bem, as dálias, a cola estava no vaso das dálias. Quando foi na hora do programa, cadê as dálias? Subiu, o contra-regra não sabia, tirou, botou uma arara, sei lá o que, um bicho qualquer, enfeitando a mesa para variar um pouco. E subiu, ele falou, cadê as dálias? As dálias parou, foi uma coisa horrorosa. Porque não se achava as dálias, até que se acharam lá o papel, botaram do outro lado para poder ler e poder continuar a cena. Então ficou para o resto da vida, quando você vai fazer alguma coisa, são as dálias. Cadê minhas dálias? Você botou uma dália? A cola foi chamada dália. Isso foi. E a outra desse meu colega foi um dia que ele tinha que fazer um programa humorístico, que ele jogava tanto, era um jogador, ele jogava tanto que perdeu todo o dinheiro, não sei o quê, e tinha que aparecer dentro de um barril. Até a roupa ele perdeu e tinha que entrar. Ele não queria fazer aquilo.
não queria fazer. Não, você vai fazer, o que que tem? Você tá com a cueca, tá com roupa por baixo, mas vai ficar como se você estivesse nu, vestido no barril. Não, eu não quero fazer, isso é ridículo, eu não vou fazer. Vai fazer sim, você vai fazer, você tem um contrato, você pode fazer, não pode largar. Eu disse, tá bom, vou fazer. Aí começou o programa, quando ele apareceu, disse assim, senhores, isto aqui é resultado de um contrato mal assinado. E foi mandado embora. Ele foi mandado embora. As coisas maravilhosas, engraçadíssimas que aconteciam na televisão, nesse começo da televisão Tupi. Então, minha homenagem hoje, realmente, eu fico muito orgulhosa de ter participado de fazer parte dessa construção extraordinária que é a TV Tupi. As imagens não chegavam, até o bairro que não tinha imagem. As coisas foram melhorando lentamente, chuviscava na nítida, não é essa coisa clara que é hoje, graças ao satélite, que hoje em dia não precisa, as imagens ficavam da cor, né? Também isso aí, panelões. Os panelões na cabeça da gente. Hoje em dia não pode. Hoje em dia eles protegem as câmeras, não é o ator. A gente tem que botar roupa de lã dentro do estúdio, porque o estúdio é gelado. E as câmeras têm que ficar geladas. Realmente, isso tudo foi uma coisa linda que aconteceu. Eu fico muito orgulhosa de ver de ter acompanhado esta evolução, como se você fosse uma criança que não sabe andar, ainda vai começa a engatinhar, começa a levantar e cai, e começa a andar. É isso, é a sensação que eu tenho em ver um filho igual o meu filho, assim, bonito, inteligente, trabalhador, ágil, trabalhando. É isso que a sensação que a gente tem nesses 70 anos dessa coisa linda que o querido Chateaubriand ele fez, e o jornalista chamava de máquina de fazer doido. A televisão era uma máquina de fazer doido. Bom, hoje vou parar por aqui. Depois tem mais coisas para contar sobre coisas que aconteceram na TV Tupi. E em outras estações também, que a gente trabalhou em várias estações, eu trabalhei em quase todas as estações do Rio. E até em São Paulo, tá? Vamos para a poesia? Vamos para a poesia hoje, tá? E aí? O que você vai fazer? Eu trouxe a Flor Bela Espanta. Ah, maravilha. Né? Uhum. Eu gosto muito dela. Posso ler? Pode ler. O título é Ser Poeta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija. É ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém e de além-dor. É ter mil desejos o esplendor, e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor, é ter fome, é ter sede de infinito, por elmo as manhãs de oide e de cetim, é condensar o mundo num só grito, e é amar-te assim, perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Ai, que coisa Acho que de todas as paixões dela, essa declaração de amor pela poesia, né? É maravilhosa. Usado, eu trouxe hoje também alguma coisa sobre poesia, de uma pessoa que eu amo tanto, e do livro chamado As Amargas Não, do Álvaro Moreira. Vida infinita, igual em todas as aparências, nas fontes, nas nuvens, na chuva, irmã grande das lágrimas. Vida, poesia, um instante. Sim, a poesia é sempre um instante. De instante se forma o que se chama poesia. De poesia à realidade vai a esperança que separa a folha da flor. A árvore existe. A vida não muda. Poesia não se faz, ela surge. Ninguém sabe o que é. Segredo dentro de nós e fora de nós. Está no corpo, está no céu, está na alma, está na terra. Voz de mulher, riso de uma criança, aquela bruma transparente, mãos postas,
a queixa de não ser feliz, este desejo de ser natural. Os poetas caminham pelo tempo como num conto de fadas. Marcam com as migalhas de sua alegria o rumo da mocidade, aonde hão de voltar um dia. Para os poetas, o paraíso nunca foi paraíso perdido. É um outro mundo, né? É outro mundo. Álvaro Moreira, As Amargas, não. É muito, muito, muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado e que se tenham se divertido com as gafes que a gente cometeu, os erros que a gente cometeu, com todo o amor que a gente tinha pelo trabalho que fazia, com todo o profissionalismo que todas as pessoas tinham, profissionais de teatro que foram para a televisão. A televisão foi formada por radioatores, atores que eram radioatores e atores de teatro, teatro de comédia. Por exemplo, quando eu fiz o Mercador de Veneza, na semana seguinte, era um programa chamado Grande Teatro Universal. Na semana seguinte, a Fernanda Montenegro, jovem como eu, um pouquinho mais velha, mas jovem como eu, fazia a Julieta, do Romeu e Julieta, de Shakespeare. Então, é verdade que as coisas aconteceram e a gente não tinha, quando as pessoas falam, eu encontrei fulana, quase morreu. As coisas foram ator de cinema e cantor de rádio. Olha, uma fascinação era essa, porque a minha formação foi com o rádio. Boa noite para vocês, uma boa nova semana e que tudo corra bem para todos. Se Boa Deus semana quiser, pra tudo todos. vai dar certo. Um beijo. Tchau, boa semana.